Bom, a mensagem de hoje é muito importante, por quê? Porque ela tem a ver com o testemunho que eu irei contar no final, para não estragar a surpresa. Senão vai virar Kinder Ovo, né? Não quero estragar a surpresa. Mas a mensagem tem a ver com sonhando mesmo na diversidade. Sonhando mesmo na diversidade. Sonhar é bom. É muito gostoso, né, quando você sonha. É legal quando você tem sonhos na sua vida. Quando você tem metas. E quando você, daquele sonho, começa a tomar matéria. Começa a ficar bom. Começa a criar corpo. Isso é legal. Mas também, às vezes, temos muitos sonhos que, às vezes, são frustrantes. Não conseguimos alcançar. Ficam para trás. E temos um personagem nessa manhã, que todos conhecem, que ele também tinha sonhos. Que ele também sonhou. Esse personagem está lá em Gênesis 37. Convido a todos para abrirmos a Bíblia nessa manhã. Gênesis 37. Também quero saudar a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando pela internet, através do Facebook, YouTube, que onde quer que você esteja, o Espírito Santo possa te alcançar nesse momento e você possa se sentir abraçado por Jesus através da mensagem que vem dos altos céus. José era um jovem, 17 anos, sonhador. 10º filho da esposa preferida de Jacó. Uma criança que sonhava apenas. Tinha alguns irmãos. E ele é uma pessoa muito querida, ainda mais pelo seu pai. Muito mesmo, né? Até demais. E o legal é que José, ele tinha alguns detalhes que a gente vai abordar essa manhã. No capítulo 37 de de Gênesis, José, já estou profetizando. De Gênesis, diz assim, no capítulo 37, versículo 2. Essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos, muito jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles de seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez então ele uma túnica de mangas compridas, um talar de mangas compridas. Bom, já começou por aí, né? Por que então Jacó não fez 10 túnicas? Aí acabava a briga. Não tinha problema, não tinha discórdia, faz 10 túnicas, todo mundo fica bonitinho, arrumadinho, acabou o problema. Né? Quando acontece, de repente, tem um casal de gêmeos, aí tem que fazer igualzinho para os dois, né? Senão é complicado, né? Nossa, por que meu irmão é igualzinho eu e está diferente? Tem que fazer tudo igualzinho, tudo dobrado. José tinha essa túnica diferente. E José começou então a ter alguns sonhos. Como falei no começo, é legal sonhar. É muito bom sonhar. Só que os sonhos que José tinha era meio pretensioso, assim, a grosso modo. Né? Lá no versículo 7, versículo 7 do capítulo 37 diz assim: atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Não parece meio arrogante? O moleque de 17 anos, quem que ele pensa que ele é? Chegar lá perto dos irmãos e falar assim: ó, é o seguinte, o meu feixe ficou de pé e os seus feixes foram obrigados a se curvar pelo meu feixe.
Já começou ali um processo de mágoa, para ser bem romântico, de mágoa dos irmãos com José. No versículo 9, já não bastava do feixe. Versículo 9, teve outro sonho. Referiram seus irmãos: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Aí contou ao seu pai. Um, dois, agora que até a Josi fica mais apaixonada por mim ainda. Aí contou o sonho para o seu pai. Seus irmãos, mas que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos se inclinar perante ti em terra? Irmãos, algumas lições da história de José. A primeira lição: o ódio, ciúmes e inveja são sentimentos destrutivos. Porque lá no versículo 18, quando José foi ao encontro deles no campo, de longe, quando viram José, e antes que José chegasse, qual foi a ideia dos irmãos? Está marcado no versículo 18. Conspiraram contra ele para o matar. Irmãos, vocês acham que o sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de inveja, quando você alimenta muito esses sentimentos, qual é o fim disso? Eu não conheço ninguém que, de repente, alimentou tanto esse sentimento de ódio, inveja e mágoa, é uma pessoa feliz. Geralmente, quem alimenta sentimentos destrutivos como esse, de ódio, inveja, mágoa, crê que a pessoa morra. Parece que você está alimentando algo, um veneno, você tomando veneno para que a pessoa morra. Porque, na verdade, quem está com inveja, com ciúmes, com ódio, com mágoa é você, não é a pessoa. E você, às vezes, alimenta um sentimento dentro da igreja de ódio, de mágoa, de rancor, e a pessoa que está sendo afetada por esse sentimento nem sabe, às vezes, que você está alimentando esse sentimento. E a pessoa fica amargurando, fica se corroendo com isso, mas quem prejudica é as pessoas, porque José não foi, depois a gente vai ver a história, ele não foi prejudicado pelo sentimento dos irmãos. Os irmãos que alimentaram esse sentimento de ódio. Então, o sentimento de ódio e inveja são sentimentos destrutivos. A partir do momento que eu tenho o sentimento de inveja, nossa, mas aquele irmão tem isso, aquilo, eu não tenho. Aquela irmã tem aquela túnica larga com mangas compridas e eu não tenho. Irmãos, isso é muito feio. A Bíblia diz: do teu suor ganharás, do teu suor do teu rosto ganharás o teu pão. A partir do momento que você se esforça, planeja e concretiza os seus sonhos, você não precisa ter inveja de quem alcançou objetivos na vida que, de repente, você não alcançou. Cada um tem a sua meta de vida, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trilha, cada um tem o seu meio de chegar aos seus sonhos. Eu não posso invejar as pessoas que não conseguiram alguma coisa que eu não consegui. E os irmãos José, justamente isso. Nossa, mas lá vem aquele tal sonhador, no versículo 19. Lá vem aquele tal sonhador, aquele arrogante, que falou que nós temos que ficar prostrados, os nossos feixes, o sol, a lua, as estrelas. Ah, mas vai ter que morrer. Ah, eu não aceito aquele irmão que tem um cargo de ancião. Quem é ele para ser ancião na igreja, se eu mereço aquela função? Por que aquele irmão está desse jeito e eu não consigo? Irmãos,
Deus tinha um propósito na vida de José. Amém? Assim como Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Se você está onde você está hoje, é porque Deus te abençoou e você foi fiel aos princípios de Deus, e Deus concedeu a você tudo o que você tem hoje, porque você foi fiel, e Deus te concedeu a vitória que você tem hoje. É graças à misericórdia e à bênção de Deus na sua vida que você tem o que você tem hoje. Dê glória a Deus por isso. Assim como Deus tinha um propósito, um planejamento já para a vida de José, Deus também tem um propósito e um planejamento para a minha e para a sua vida. Se nós temos a ideia de que temos que crescer como pessoas, como cristãos, como família, nós temos que ter planejamento. Se você não tem planejamento na sua vida, não fique invejando quem se planejou para alcançar alguma coisa. Não era mais fácil, de repente, existir um diálogo entre José e os irmãos? Não, preferiram planejar a morte dele. Bom, então conhecemos a história. Graças a Rúben, não mataram José, jogaram numa cisterna, venderam aos ismaelitas, né? Foi vendido escravo, chegou lá no Egito. E lá no capítulo 39, temos a segunda lição dessa manhã. Eu queria muito que vocês prestassem bem atenção agora nesse capítulo 39, ele é muito importante. Vai fazer com que eu e você nessa manhã cresça muito espiritualmente, para a honra e glória de Deus. Eu acho um dos capítulos mais importantes da Bíblia na questão de planejamento espiritual. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. Ou seja, preste bem atenção agora, olha o cenário. Ele foi levado escravo, foi traído pelos irmãos. Foi levado para uma terra estranha, distante, onde ele não conhecia nada. Poderia, no caminho daqueles ismaelitas, até chegar no destino, ele poderia, de repente, falar assim, não, os meus irmãos intentaram o mal contra mim. Eu vou ser uma pessoa vingativa. Eu vou ser uma pessoa amargurada, porque nesse trajeto que eu estou indo para o Egito, eu não mereço estar aqui, eu não mereço passar por isso. Os meus irmãos tramaram contra mim, eu vou ser uma pessoa vingativa, amargurada. Não quero mais saber de Deus, porque não é justo o que fizeram comigo. Irmãos, preste bem atenção, na vida nada é justo. Na sua caminhada cristã, na sua caminhada que você está aqui hoje, com certeza uma pessoa feliz e tranquila. Se eu olhar para trás, muitas pessoas foram injustas com você. Muitas pessoas não entenderam o seu trajeto. Muitas pessoas riram da sua caminhada. Muitas pessoas não apostaram onde você está hoje. Muitas pessoas não acreditaram em você, que você seria o que você é hoje. E mesmo assim você está aqui hoje firme pela graça de Deus. Você não desistiu. Você não ficou na caminhada com os ismaelitas, ficou murmurando, reclamando de Deus, porque Deus sempre tem um plano na sua vida. E José era uma pessoa que tinha esse pensamento, não importa a caminhada que eu estou fazendo com os ismaelitas, não importa se os meus irmãos me traíram, é lógico, eu fico triste porque eu não merecia estar passando por isso, mas se eu estou indo para um lugar distante, é porque Deus tem um propósito na minha vida, e é lá que eu vou. Chegou José então, olha só no versículo 2, diz assim no versículo 2, José estava sozinho, era isso? Olha o que diz o versículo 2. Quem era com José? O Senhor era com José. Eu gosto desse verso. O Senhor era com José
E José foi uma pessoa totalmente amargurada, sem futuro, sem chance na vida. É isso? Está marcado ali? O Senhor é com José, que veio a ser o quê? Um homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar, versículo 3, que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Amém? Irmãos, preste bem atenção nisso agora. Nós não nascemos, nós não fomos criados para viver de migalhas. O cristão não nasceu para viver de migalhas, de mimimi, de choro, de ficar reclamando da vida. Nós nascemos para ser prósperos, porque nós temos um Deus que é o dono do universo. Nós temos um Deus que é dono de tudo, do ouro e da prata. Eu não tenho que ficar reclamando da minha vida. Ah, mas o seu Deus, eu não sei, o que acontece, tudo é culpa da igreja, é culpa do ancião, é culpa da minha vida. E começa a ficar murmurando, achando que tudo é culpa de todo mundo. Se o Senhor é com você, a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Se Deus é com você, pode ser quem for. Se Deus já tem um plano na sua vida, e se for fiel a Ele, você vai prosperar. Eu ia deixar esse mini testemunho para o final, mas esse aqui se encaixa nesse texto aqui. Esse testemunho não está completo. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas quem conhece a história vai entender. Há 4 anos atrás, tinha uma pessoa, um homem, não vou dizer jovem, porque ali uma idade legal. Ele tinha um sonho. Ele começou com um sonho. Só que no começo desse sonho, ele estava vestido também com aquela manga, aquela túnica larga, ou seja, só ele tinha aquela túnica, só ele tinha aquele sonho. E no começo da sua caminhada, algumas pessoas criticavam ele por ter esse sonho. Não vai dar certo. Desiste. Vai procurar o que fazer. Você tem formação. Sai dessa vida. Isso aí está fazendo, não dá futuro. Desiste. Esse sonho não é seu. A melhor coisa que tem que fazer é você parar de sonhar. E essa pessoa só tinha o apoio da família. Mas muita gente criticava esse sonhador. Mas ele não desistiu. Ele começou de porta em porta com aquele sonho. E 4 anos depois, Deus começou a mostrar para esse jovem sonhador, que não é tão jovem assim, que valeu a pena não desistir do seu sonho. Valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena ser fiel a Deus nos dízimos das ofertas, valeu a pena colocar Deus como sócio. E esse jovem foi sonhando, ainda não concretizou onde ele quer chegar. Mas graças a Deus, depois de 4 anos, eu não lembro a última vez que eu entreguei um currículo. Esse jovem sonhador sou eu. Eu tinha um sonho, uma representação na minha vida. Eu coloquei Deus como meu sócio. Eu fui fiel a Deus desde o começo do meu sonho. E Deus me honrou. E hoje eu estou vendo os frutos, para a honra e glória de Deus, do sonho que lá no começo, há 4 anos atrás, eu sonhei, que eu coloquei. Falei assim, eu vou colocar a carteira minha na gaveta e não vou abrir mais. E até hoje Deus me honrou. Esse sonho ainda não está completo, vai virar um testemunho. Quem sabe um dia vira um livro. É meu sonho também. Mas o problema não é você apenas sonhar.
Você tem que colocar Deus em primeiro lugar no seu sonho, na sua vida, para que você prospere. E foi assim, e foi com José. Versículo 4. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos, tudo que tinha. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. A confiança que Potifar teve em José foi por quê? Porque José tinha intimidade com Deus. José tinha intimidade com o Rei do Universo. Quando eu e você temos intimidade, relacionamento íntimo com Deus, não tem como não ser uma pessoa próspera. Quando nós confiamos em Deus, quando nós temos intimidade, relacionamento com Deus, não tem como ser uma pessoa frustrada, amargurada e reclamando da vida. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. A sua trajetória, a minha trajetória, ela foi construída por quê? Porque você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. E o interessante, olha o versículo 21. Quando José estava no cárcere, aí que entra o divisor de águas. Até o momento ele estava ali com Potifar, tranquilo, né? Era o segundo mais importante, enfim. Mas foi jogado no cárcere. Aí ele falou assim, nossa, espera aí. Eu estava sendo arrastado como escravo, colocado num cargo de confiança, agora eu voltei para o cárcere de novo. Agora chega, Deus. Agora chega. Já deu, né? O que eu fiz de novo? Mesmo na diversidade da sua vida, você tem que continuar confiando em Deus, porque Ele tem um propósito para você. Lembra da história de Paulo e Silas? Era meia-noite. Poderiam estar reclamando, xingando, murmurando, com um monte de dor, porque apanharam o dia todo. Mas à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam e davam glórias a Deus. Sabe que eu estou nesse momento falando para alguém que está dando glória a Deus mesmo passando por dificuldade? Sabe que eu estou falando nesse momento para alguém, depende que não está alcançando pela internet, que nesse instante está longe dos caminhos de Deus e mesmo assim acredita que Deus vai te buscar, vai te salvar, vai te resgatar? Ou eu estou dando glória a Deus apenas quando eu tenho uma posição boa, quando eu tenho uma situação boa, uma situação confortável? Porque depois que José foi para o cárcere, era um carcereiro normal. Não tinha porquê. Olha o versículo 22, 21. Lá no versículo 2, o Senhor era com José, quando José estava bem. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José no cárcere. Ou seja, Deus está com você o tempo todo na sua vida. Não importa se na sua despensa está cheio de coisa boa, ou está faltando tudo. Deus é Deus. Não importa se você está com um emprego garantido, concursado, ou você está vendendo bala no semáforo, porque é aquela única renda que você tem. Deus é Deus na sua vida. Eu lembro que quando eu saía com uma caixinha de isopor e oferecia o meu produto de porta em porta, eu vi tanto não, mas eu falei assim, não, eu não posso parar por aqui, porque Deus tem um plano na minha vida. Eu não desisti. Então, se você hoje está passando por algum tipo de provação, está no cárcere da sua angústia, está algum problema na sua vida, não desista, porque o Senhor é com você em todos os momentos. O Senhor é com a sua família, o Senhor é com a sua vida espiritual. Você tem que entender que Deus é Deus em qualquer momento. E olha só, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante os carcereiros.
o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele fazia tudo se devia fazer ali. E a pergunta que eu faço, como foi falar nas costas da batina, né? Como é que está meu testemunho? Será que eu estou realmente testemunhando de Jesus para as pessoas? As pessoas sabem que eu sou cristão? Eu não estou perguntando de placa de igreja, estou falando se as pessoas sabem que eu sou cristão. Porque lá no cárcere, José foi cristão. Lá no cárcere, José foi Jesus para as pessoas. E através do seu testemunho, Deus foi com José o tempo todo e ele foi com um cargo de confiança dentro do cárcere. Então não importa onde você esteja, se Deus é com você e você é fiel a Deus, Ele vai te honrar aonde quer que você esteja. Na função que você estiver exercendo, Deus vai estar com você. Porque se você é fiel a Deus, irmãos, pode ter certeza que tudo prospera na sua vida. Se você é fiel a Deus, você pode ter certeza que a sua vida não vai ser uma vida de mimimi, mas vai ser uma vida de grandeza, porque você é filho do Rei do Universo. Você faz parte do sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. E nós estamos vivendo um mundo hoje onde as pessoas acham que o materialismo é o mais importante. Nós estamos vivendo um mundo hoje onde as pessoas acham que coisas são mais importantes que pessoas. O importante é ter, não ser. Onde você tem alguma coisa, você é mais importante do que não tem aquilo que você tem. Isso causa inveja. Não se preocupe com esse mundo maligno, porque Deus tem um mundo perfeito lá no céu, preparado para você, minha irmã, meu irmão. Esse mundo é passageiro, mas não vamos levar nada daqui, a não ser o seu caráter. Então, prospere, mas espiritualmente, cresça espiritualmente, faça com que Deus seja o autor e consumador da sua fé, faça com que a sua vida seja uma vida de propósitos, uma vida de metas, porque José tinha metas, José tinha propósito de vida, e José estava o tempo todo em intimidade com Deus. Eu só consigo crescer quando eu estou em intimidade com Deus. O meu namoro, meu casamento, meu noivado só pode prosperar se Deus estiver no meio da relação. Não tem como ter um casamento feliz se Deus não for o principal personagem da minha família, do meu casamento. Não tem como nossos filhos crescerem e ser a herança do Senhor se eu não deixo isso, não deixo Jesus como herança para meus filhos. Porque nossos filhos, infelizmente, vão passar por momentos de cárcere, irmãos. Eu, quando a Rebeca tinha meses, eu falava assim, tomara que seja sempre um bebezinho que vai me dar problema. Normalmente não me deu mesmo, mas está crescendo essa criatura, só misericórdia de Deus. E eu sei que eu vou enfrentar algumas coisas na vida, por divergência de criação, algum contraste. Mas se Deus me deu essa criatura para eu educar, para eu levar Jesus para ela, ela está sendo criada para isso. E você que tem esse papel fundamental como pai e mãe, ensinar seus filhos que mesmo nas dificuldades, mesmo na tribulação, essas crianças vão ter Jesus como exemplo, vão ter a criação dos pais como exemplo, vão olhar para trás e falar assim, nossa, meu pai e minha mãe foi assim, eu também quero ser assim com a minha esposa, com o meu marido. A quarta lição dessa manhã, a terceira lição dessa manhã, desculpa. Fugir do pecado e das tentações. Eita! José era um jovem bonito. Sim ou não? Bonito mesmo. Gatão. Bicho era de presença. Lá no versículo 7 do capítulo 39, aconteceu um fato interessante. Aconteceu depois dessas coisas, depois que a mulher de Potifar começou a ver que Potifar confiou tudo em José, José era bonitão, solteiro.
tudo favorável. Só que ela não, né? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: José, vamos dar uma volta? Não, ela foi logo na veia. José, deita-te comigo. Eita mulher. A gente acha que o pecado que destrói os casamentos hoje é o ato consumado. O que destrói hoje famílias e casamentos inteiros hoje é você alimentar o pecado do desejo. Quando você alimenta aquilo, você já está pecando, eu já estou pecando. E José, mesmo solteiro, tinha propósito com Deus, ele não alimentou esse desejo. Olha o versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há na casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ou seja, ele me confiou toda a casa. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ou seja, lembra do fruto? Lembra de Adão e Eva? Todo o fruto comereis, menos aquele ali. Tudo é tranquilo, menos o fruto do bem e do mal. Ele me vedou tudo, não me vedou nada, ou seja, a não ser a ti, porque és sua mulher. E agora interessante a continuação do verso, né? Como posso eu pecar contra Potifar? Como posso eu pecar contra alguém que está olhando no corredor? Como posso eu pecar contra o pastor que é da minha igreja? Como posso eu pecar com o ancião que de repente pode ir na minha casa me visitar? Qual era a preocupação de José? Como posso eu pecar contra quem? Contra o meu Deus. Pecar contra Deus. Eu sei que o mundo lá fora está cheio a mídia fornece muitas informações que faz a gente entrar nesse universo. Mas se nós vivemos uma vida com um propósito, eu tenho que dizer assim para o pecado: pecado, como eu posso pecar contra o meu Deus? Afaste de mim. E o interessante é que, no versículo 10, José não falou para essa mulher uma vez só. Porque o pecado, ele não te incomoda e vai embora. Satanás não coloca o pecado na sua frente uma vez só e vai embora. Ah, não quis? Ah, beleza, não queria mesmo. Olha o versículo 10. Quantas vezes José falou para aquela mulher? Falando ela, José, todos os dias. Eu não posso pecar contra o meu Deus, eu tenho propósito, eu sou fiel a Deus. Mas a mulher complicadinha. Até que ela armou uma situação. Mesmo assim, José, no versículo 12, então ela o pegou pelas vestes e disse: deite comigo. Novamente ele disse não. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Resistia ao diabo e ele fugirá? Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Se você tem propósito na sua vida, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque o seu propósito é o céu. O seu objetivo é o céu. O seu objetivo é levar o seu casamento até a eternidade. O seu foco é ser fiel a Deus, mesmo nas tentações, mesmo nas provações, porque o Senhor é com você. O Senhor é comigo. Não importa as provações que eu passo, não importa as tentações que aconteçam. Eu tenho que ter foco no céu. Quarta lição. A gente está encerrando. Penúltima lição dessa manhã. Capítulo 42. E esse capítulo é muito sério. Versículo 21.
Então, conversando os irmãos ali entre eles, disseram: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois vivimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso, nós vemos essa ansiedade. Por quantos anos José, entre ser levado para o Egito até ser governador? Quantos anos passou? 12 anos, né? 12, né? Quanto tempo os irmãos carregaram esse remorso? Sabe o que eu estou falando para alguém nessa manhã, aqui ou na internet? Que pode perder a salvação por causa de um remorso. Que pode perder a glória eterna do céu por estar alimentando algum tipo de remorso e não estar conseguindo pedir perdão. Sabe que eu estou perdendo a oportunidade de alcançar a vida eterna porque eu sou orgulhoso e não quero pedir perdão, quero viver uma vida de remorso, não quero ter contato com a pessoa que eu fiz mal. De repente a pessoa nem sabe que você está com ódio dela, que você está amargurado com ela, que você não gosta dela. A pessoa nem sabe. E você está alimentando esse remorso por anos, alimentando sentimentos de mágoa por anos. E aquilo faz mal para você, mas você quando vê a pessoa, parece que você que fica incomodado. E aquilo vai passando. Daqui a pouco, Jesus volta e você vai ficar com aquele sentimento de: nossa, por que eu não pedi perdão? José tinha todos os motivos do mundo para criar ódio dos irmãos quando viram, ficou de frente com eles. Podia, como autoridade, podia mandar matar todos. Capítulo 45, versículo 20. José falando: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carro conforme o mandado de Faraó. Também lhe deu provisão para o caminho. E cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. José abençoou os irmãos dele. José não criou mágoa e ódio, ele preferiu amar os irmãos, ele preferiu criar um sentimento de perdão. José perdoou os irmãos e ainda favoreceu, deu alimento, vestes, roupas, mandou chamar o pai. Porque o propósito de José era o perdão. O propósito de José era viver em paz com Deus, ter a vida tranquila, botar a cabeça na travesseiro e dizer: eu estou tranquilo. Mesmo de tudo que eles fizeram comigo, eu perdoo os meus irmãos. Eu amo meus irmãos. Eu tenho uma irmã que não é fácil. De repente ela vai até ouvir essa pregação. Mas é verdade. Eu tenho 3 sobrinhos dessa irmã. Minha irmã tem 3 filhos. Por mais que ela crie situações que façam com que a gente entre nesse contexto aqui, eu não consigo ter ódio da minha irmã. Eu sei que ela não é fácil, sei que ela é difícil. Quem conhece minha irmã sabe que é complicada, mas é o jeito dela e eu tenho que amar ela sim. Porque a Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque é muito fácil amar Deus de todo o vosso coração. Mas amar o meu próximo a mim mesmo é difícil. Então se você fala assim: eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo, e você obedece só a primeira parte, está errado. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que amar o meu próximo a ti mesmo. Porque se eu quero viver 1000 anos com Ele no céu, eu não consigo suportar viver um dia com Ele aqui na terra. Que matemática é essa que não bate? Ah, eu quero estar no céu, amém por isso, mas só você? Ninguém mais? Vai que Deus coloca você junto com Ele numa casa lado a lado, assim, germinada por 1000 anos. Mas tem que aturar, fazer o quê?
E aí? A última lição dessa manhã, eu encerro com ela. Gênesis 47, versículo 12. De todas as lições que a gente tem em José, essa aqui também é muito importante. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José, em vez de criar um sentimento, ele fez o quê? Ele manteve os irmãos e o pai. Ele optou em ser bênção na casa do pai e dos irmãos. Quando a minha opção é ser bênção para as pessoas que estão em volta de mim, a minha vida também cresce. Quando eu, em vez de eu ficar alimentando picuinhas, fofoquinhas, amarguras, ódio, sentimento que não leva a nada, irmãos, vamos ser bênção para as pessoas que você quer estar no céu com elas. Não tem como eu querer estar no céu com alguém se eu não gosto dela aqui na terra. Eu tenho que alcançar essas pessoas através de alguma forma. De repente não precisa ter contato o tempo todo, mas só de ser bênção, como José foi, sustentou o pai, os irmãos, todo mundo da família, cunhado, tudo, foi tudo junto. Por que José fez isso? Porque o Senhor era com José. Quando o Senhor é com a sua vida, as coisas vão indo certinho. Tudo vai dando certo. Como disse, não vou entrar em detalhes. Mas eu falei com Deus em dezembro de 2022. O que eu vou dizer é para honra e glória de Deus, irmãos. Não tenho mérito nenhum. Tá. Até 2022 eu estava patinando, não entendendo, vivendo apenas um sonho. E no cárcere dos meus sonhos, eu conversei com Deus. Falei, Deus, se esse ano eu não ver frutos, não consegui fazer nada, não consegui continuar com esse segmento, eu vou voltar para o meu ramo, para a minha formação, para a minha pós-formação. Vou tentar trabalhar na minha área de administrador, de coach, não sei, vou fazer alguma coisa, mas não quero mais esse segmento. E orei a Deus, joelhei e chorei. Quando foi começo de fevereiro, quando as aulas voltaram, do nada um pastor me liga. Daniel, sabe aquela conversa que nós tivemos há 2 anos atrás? Podemos conversar de novo? Sabe aquela rede que você queria? Podemos conversar de novo? Não passou mais de um mês. A Novo Tempo me liga. Daniel, sabe aquela proposta que você me fez há 3 anos atrás? De passar aqui as coisas que você vende? Podemos conversar de novo? Não sei quanto tempo dura o seu sonho. Eu tive alguns que foram frustrantes. Quem conhece a minha história sabe. Mas lá no cárcere, em 2014, eu optei em ficar de pé em vez de reclamar. Lá em 2014, eu optei, depois de um conselho que eu tive, em fazer minha faculdade, que eu estava completamente destruído, não tinha nem condições de pensar.
graças ao conselho que me deram, eu fiz a minha pós-graduação e graças ao conselho que me deram, hoje eu estou nesse segmento, porque Deus tem um plano na minha vida. Assim como tem na sua vida também. Eu não alcancei ainda alguns frutos que eu quero alcançar. Mas pela graça de Deus isso vai acontecer porque Deus é grandioso. É dono do ouro e da prata. Se você tem um sonho, a regra é muito simples. A única regra, a única receita de você alcançar o seu sonho hoje está na Bíblia. Mateus 6,33. E você que está em casa, a única forma de você alcançar a vida espiritual, sucesso, prosperidade na sua vida, é através de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os seus planos de vida. Que Deus abençoe a sua família, os seus planos de casamento, de namoro. E que Deus abençoe também os seus sonhos. E que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Deus seja louvado. É meu desejo, minha oração nessa manhã. Amém.